Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Está começando agora a nossa terceira Masterclass de nossa série de vídeos sobre metodologia da pesquisa. Se você, por acaso, está chegando aqui de paraquedas, dá uma conferida aqui nesse card que tem o link para a playlist de todas as Masterclasses, tá certo? Então, bora para o vídeo de hoje. Pois bem, na nossa Masterclass de hoje nós vamos nos ocupar majoritariamente com o problema de pesquisa. O problema de pesquisa ele é tão central em toda e qualquer investigação que ele merece aqui um capítulo à parte aqui de nossas aulas sobre metodologia da pesquisa. Vamos procurar responder então essa questão: como elaborar o problema de pesquisa? Na aula anterior, quando abordamos o tema de pesquisa, a gente chegou no finalzinho da aula na formulação do problema de pesquisa, ou seja, a escolha de um tema, ela vai culminar na problematização desse tema já delimitado, e essa problematização vai chegar em seu resultado final na forma de uma pergunta, né? E o problema de pesquisa ele é tão central numa investigação, de modo que uma boa pesquisa, em grande parte, digamos assim, só é possível se você tem um bom problema de pesquisa. Tá certo que tem outras coisas envolvidas que nós vamos discutir na próxima aula, quando nós vamos falar sobre o projeto de pesquisa, né? Nós precisamos ter um bom referencial teórico, nós precisamos ter uma boa metodologia, mas nada disso adianta se eu não tenho a pergunta certa que eu quero investigar. E é sobre isso que nós vamos falar agora na aula de hoje, tá bem? Pois bem, então, o problema de pesquisa é o ponto de partida da investigação. É o centro em torno do qual todo o restante do planejamento e da execução de uma pesquisa gravita. E o problema de pesquisa, como a gente já disse, eu acho que na primeira aula e na segunda aula, é um enigma, um mistério, um quebra-cabeças a ser resolvido, um puzzle. Não se trata aqui de uma dificuldade, um aborrecimento, algum estresse nesse nível assim, né? Isso aí é coisa de terapia, digamos assim, ou de outras instâncias. Mas aqui, quando a gente está falando de problema de pesquisa, a gente está se referindo a um enigma, a um mistério, a um quebra-cabeça a ser desvendado. E é importante ressaltar, conforme Rubem Alves salientou lá no Filosofia da Ciência, toda construção de conhecimento começa com um problema. Se eu não tenho um problema, ou uma situação problema, eu só estou usufruindo a vida, eu estou curtindo a vida, eu não preciso pensar, para dizer bem a verdade, porque as coisas estão tranquilas, então eu contemplo a vida. Agora, a partir do momento em que há uma preocupação, uma inquietação, alguma situação, problema, então eu começo a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. E é nesse instante, conforme a gente já mencionou em outras circunstâncias, que novos conhecimentos são gestados. Então, toda construção de conhecimento começa obrigatoriamente com um problema, né? O Rubem Alves, no Filosofia da Ciência, ele até cita assim, tá, o carro quebrou. No meio da rua você está viajando, vamos supor, de Porto Alegre para Osório, e o carro quebra. Ou de São Paulo para Campinas, o carro quebra. O que você faz? Aí você para, teu celular morreu a bateria. Você não sabe o que fazer. E aí? Pode ser que você pare o carro e resolva levantar o capô do motor e dar aquela olhada assim, vamos ver se tem alguma coisa fora do lugar, né? Porque em linhas gerais a gente sabe como um motor de carro funciona, né? Ele tem lá um sistema movido a combustão, ou seja, ele pega fogo, entra gasolina lá para a coisa começar a funcionar, né? Então pode ser que tenha algum cano entupido, um cano solto, alguma coisa assim,
e você vai conferir se está tudo no lugar, se tem bateria para dar a partida, essas coisas assim. Então, a gente já tem mais ou menos um modelo por conta de nosso conhecimento prévio sobre as coisas, sobre o mundo, sobre o mundo à nossa volta, que a gente já imagina e começa a construir parâmetros no sentido de identificar o que pode ter dado errado, o que aconteceu, enfim, né? Então, no processo investigativo é mais ou menos assim. A gente, diante de uma situação, problema, a gente começa a pensar sobre aquilo no sentido de buscar uma solução. E nesse intuito de buscar uma solução, a gente começa a pensar em modelos, em paradigmas que a gente já possui e vai testando isso até que o problema seja resolvido. Um outro exemplo que eu costumo dar em minhas aulas é sobre como fritar um ovo, por exemplo, né? Para quem nunca fritou, não faz ideia como uma cozinha funciona, digamos assim. Claro, vai fazer porque, né? Porque já viu mãe cozinhando, avó cozinhando, pai cozinhando, tio cozinhando, enfim, alguém cozinhando, né? Já viu na televisão, enfim. Então a gente sabe mais ou menos como a coisa funciona, né? Mas a gente mesmo nunca fez um ovo. Então o que a gente faz? Tirando o lance de chegar e olhar no YouTube, que hoje está na moda, né? Então, não sei alguma coisa, eu olho no YouTube, já aprendo, já faço bem rapidinho. Tem inúmeras receitas, inúmeras fórmulas para tudo quanto é circunstância. Assim como essa própria aula aqui, que serve como orientação para todas as pessoas que forem fazer um trabalho científico. Então, acaba sendo um conteúdo. Mas, vamos supor que você não tenha um telefone à disposição, não tenha um computador à disposição, TV, internet, enfim. O que você vai fazer? Você vai olhar e vai pensar, tá, o que eu preciso para fritar um ovo? Eu preciso do ovo. Bom, para fritar eu preciso de óleo. Qual óleo? Soja, girassol, canola, oliva, não sei, né? Azeite de oliva. Vou precisar de fogo, um fogão, né? Para fazer a coisa esquentar. Talvez vou precisar de sal, algum outro tempero, orégano, enfim. Então eu vou pensar primeiro todos os ingredientes que eu preciso para fazer esse ovo frito. Na sequência eu vou tentar estabelecer uma ordem de procedimentos, né? Eu vou pensar uma metodologia, né? Então, primeiro eu penso que eu preciso dos ingredientes necessários, o meu referencial teórico, digamos assim. Depois eu estabeleço uma ordem metodológica de como vou proceder e vou experimentando. Eu vou pensar, bom, primeiro eu vou colocar a frigideira, daí eu vou colocar o óleo. Aí pode ser que a primeira vez eu já ponho o óleo e o ovo e daí eu acenda o fogo, né, ou o gás, enfim. Ou pode ser que eu pense, não, talvez tem que esquentar o óleo primeiro para daí colocar o ovo. Então eu vou testando, vou experimentando. E depois disso eu vou chegar ao resultado em que eu vou degustar o ovo que eu fiz e vou verificar se ele ficou satisfatório, se não ficou satisfatório, o que eu poderia ter feito diferente e por aí vai. Enfim, isso tudo é só para ilustrar que todo conhecimento começa sempre com um problema e que esse processo investigativo faz muito mais parte de nossa rotina diária do que a gente pode imaginar. Por isso a gente não pode ficar fantasiando em relação à metodologia da pesquisa e achando que é uma coisa fora do mundo. Não, faz parte do nosso mundo, do nosso cotidiano, de uma maneira muito mais comum do que a gente imagina. Né? A diferença, vamos dizer assim, para fins de ilustração, a diferença daquilo que a gente faz no cotidiano para um experimento científico é que nós vamos anotar tudo exatamente como nós vamos fazer. Então eu vou fazer um projeto de como fritar o ovo. Eu vou colocar os ingredientes, vou dizer a forma e a ordem que eu vou fazer, a quantidade, e vou anotar as coisas depois quando eu colocar a pesquisa em execução, né? Ou seja, a diferença daquilo que a gente faz no cotidiano para aquilo que a gente faz na academia, nos institutos de pesquisa, é a questão da documentação e da verificação dos procedimentos. Muito bem, vamos adiante então.
Estamos aqui só fazendo essa introdução do problema de pesquisa e, ao mesmo tempo, revisitando brevemente os nossos encontros anteriores, tá bem? Bom, dito isso, focado nisso, aqui tem uma não, um trecho de Christian Laville e Jean Dion, que é sobre o problema de pesquisa, que nos ajuda aqui a ilustrar e contextualizar o que é um problema de pesquisa, né? Mas o que é um problema de pesquisa mesmo? É a nossa pergunta guia aqui dessa nossa sessão. Um problema de pesquisa é um problema, pois a mente humana é, em geral, bastante sábia para não se inquietar inutilmente. Ninguém, com razão, tem vontade de dedicar muito tempo para saber se a chuva molha, se os homens e as mulheres são de sexos diferentes, se as zebras são listradas de preto ou branco. O que mobiliza a mente humana são problemas, ou seja, a busca de um maior entendimento de questões postas pelo real, ou ainda a busca de soluções para problemas nele existentes, tendo em vista sua modificação para melhor. Como a gente disse lá na frente, a ciência, a investigação busca a melhoria da qualidade de vida. Aquela frase do Boaventura de Souza Santos, né, do livro que ele organizou, na verdade o título do livro, Conhecimento Prudente para uma Vida Decente. Então, para aí chegar, a pesquisa é um excelente meio. Então, resumindo aqui a definição, digamos assim, do problema de pesquisa, o problema é o centro em torno do qual todas as questões relacionadas ao estudo, ao planejamento, à execução desse estudo, gravitam. O tema precisa ser transformado em um problema, ou seja, o tema precisa ser problematizado, para que o estudo a respeito possa ser empreendido. O problema é melhor estruturado na forma de perguntas, como vimos no finalzinho ali do encontro anterior, da aula anterior. Pois bem, e aqui tem uma primeira pegadinha em relação ao problema de pesquisa. O problema de pesquisa é uma pergunta. Toda pergunta reflete um problema, mas nem todo problema é científico. E agora, José? Nem todo problema é científico. Antônio Carlos Gil identifica 3 tipos de problemas recorrentes, né? Sobretudo em termos de formulação, quando a gente vai estruturar aí o nosso projeto de pesquisa ou definir o nosso tema de pesquisa. São problemas formulados como juízos de valor, ou problemas formulados como engenharia, ou problemas formulados como problemas científicos, que é aquilo que a gente quer fazer aqui. Pois bem, vamos adiante então. O problema de juízo de valor atribui valor a algo, né? Como o próprio nome elucida. O problema de engenharia procura por um procedimento, na grande maioria dos casos, meio que isso pareça um pouco cacofônico, procura um procedimento eficiente. E o problema de pesquisa busca a compreensão, a avaliação, a predição sobre fatos, fenômenos, coisas, mediante exame e verificação, quer sejam suas motivações, as da pessoa pesquisadora, de ordem prática ou intelectual. Isso aqui é uma definição adaptada, né, citação indireta do Antônio Carlos Gil. Vejam bem, aqui na definição de problema científico tem, resumidamente, os pilares daquilo que é ciência, ou daquilo com o qual a ciência se ocupa, aquilo que caracteriza os procedimentos científicos. Busca a compreensão, avaliação, predição sobre fatos, fenômenos, coisas, mediante exame e verificação, quer sejam suas motivações de ordem prática ou intelectual. Lembram daquelas 6 características essenciais que o Antônio Carlos Gil destacou
sobre ciência, objetividade, generalidade, sistematicidade, verificabilidade, racionalidade e falibilidade. Eu juro que eu não sabia se eu ia lembrar de todas, mas vamos lá. Pois bem, aqui nesse novo slide nós temos então alguns problemas, né? E são citações literais aqui do livro, extraídos do livro do Antônio Carlos Gil. Como fazer para melhorar os transportes urbanos? Qual é a melhor técnica psicoterápica? Em que medida fatores não econômicos agem como motivadores no trabalho? Quais desses problemas são problemas científicos? Vamos ver. A gente falou antes que são 3 tipos de formulações recorrentes. As formulações relacionadas a juízo de valor, as formulações relacionadas à engenharia, né, de procedimentos sobre como fazer as coisas, e os problemas científicos efetivamente. Então, como fazer para melhorar os transportes urbanos? É possível ter uma solução para isso? É um problema execuível se a gente fosse pensar? Porque é uma pergunta muito vaga e as possibilidades são muitas, né? Como fazer para melhorar os transportes urbanos? Ela está perguntando antes sobre como fazer alguma coisa, ou como fazer de uma maneira eficiente. Ela não pergunta sobre como as coisas são, ou sobre como as coisas funcionam, né? Então, essa primeira pergunta aqui, ela se configuraria como um problema de engenharia. O segundo problema é mais claro, né? Qual é a melhor técnica psicoterápica? Existe uma melhor? É possível? Sob qual perspectiva? Sob qual pontos de vista? Com quais sujeitos? Em qual contexto? Aqui, na verdade, a gente está visivelmente atribuindo um juízo de valor, né? A gente está perguntando se uma coisa é boa, se uma coisa é ruim. Qual é a fé, qual é a doutrina mais fiel ao cristianismo, por exemplo? O pessoal da área de teologia adora atribuir juízo de valor, sobretudo para a sua confissão religiosa, né? Quando está numa pesquisa. E aí é um desafio olhar as coisas com certa objetividade. Mas, de todo modo, isso nem chega a ser um problema de investigação científica. É antes um problema para ser debatido na instituição religiosa, né, em comunidades religiosas, não num centro de pesquisa, porque não pergunta sobre como as coisas são, como as coisas funcionam, mas está nitidamente atribuindo um juízo de valor. E a terceira pergunta, em que medida fatores não econômicos agem como motivadores no trabalho? Aqui a gente já tem um problema de pesquisa, um problema científico, melhor dizendo. Por quê? Porque existe um grau de mensuração, em que medida, ou seja, eu tenho uma elasticidade para medir até que ponto determinada coisa é. Fatores não econômicos agem como motivadores no trabalho. Eu posso buscar um grupo focal, fazer entrevistas, nesse caso aqui, e tentar identificar quais são as motivações para o trabalho e verificar em que medida eles são ou não econômicos. Ou seja, é uma pesquisa realizável, é uma pesquisa execuível. Muito bem, vamos adiante então. Como aumentar a produtividade no trabalho? É bom adotar jogos e simulações como técnicas didáticas? Os pais devem dar palmadas nos filhos? Em que medida a escolaridade influencia na preferência político-partidária? Vamos ver. O que vocês acham? Qual problema é qual aqui? Como aumentar a produtividade no trabalho? É possível? É possível mensurar? Existe uma solução? Eu consigo visualizar uma solução específica? O problema é ambíguo, ele diz como fazer as coisas de novo, né? É um problema aqui de engenharia em termos de formulação. Nada impede que a gente não pudesse, sei lá, reformular esse problema de modo a torná-lo científico. E sobre isso a gente vai ver um pouco mais adiante sobre como vai fazer. Existem alguns
critérios, alguns elementos chaves que nos auxiliam a definir um problema como científico. Mas, pois bem, vamos voltar aqui para as nossas perguntas. É bom adotar jogos e simulações como técnicas didáticas, e olha que são coisas interessantes, jogos e simulações, a gente fala na educação em gamificação da educação, ou na educação, fala aqui de técnicas didáticas, ou seja, o tema em si é relevante. Só que a formulação desse problema não é um problema científico, ele não é investigável adequadamente porque ele está perguntando, ele está atribuindo um valor aqui, tem uma moral implicada. É bom ou é mal? Então, o problema aqui não é o tema, é a formulação, é a problematização desse tema. Os pais devem dar palmadas nos filhos? A mesma coisa, tem um juízo moral implicado aqui. Em que medida a escolaridade influencia na preferência político-partidária? Aqui, de novo, ó, é um grau de dosagem, curiosamente, né? Poderia ser um como aqui também. Porque o como a escolaridade influencia na preferência político-partidária buscaria a compreensão do fenômeno, não como fazer a coisa, né? Então, em que medida, ou até que ponto, a escolaridade, ou seja, eu busco aqui um perfil, faço uma seleção, depois eu delimito quais níveis de escolaridade, qual o meu campo dentro daquilo que a gente considera escolarizado, e a preferência político-partidária. É totalmente execuível, mapeável e passível de ser solucionado, né? Então, esse último é um problema científico, novamente. Aqui tem mais 3 perguntas. Essas não são extratos literais, mas são inspiradas no livro do Antônio Carlos Gil. Qual sistema de avaliação de desempenho seria o mais adequado para avaliar os funcionários da Dr. Clean? Qual é o perfil da pessoa adepta à Assembleia de Deus? Quais são as características socioeconômicas dos profissionais de saúde adeptos ao mindfulness? Todas essas perguntas aqui são perguntas científicas, porque elas possuem uma possibilidade de execução. A primeira pergunta pode até ser que a gente ache que seja um problema de engenharia ou possa ser compreendido como um juízo de valor, mas não. Porque aqui pergunta qual sistema de avaliação de desempenho seria o mais adequado para avaliar os funcionários da Dr. Clean. Aqui eu tenho um nicho específico que é os funcionários da Dr. Clean. Esse é meu nicho específico aqui. Então, eu posso tecer o perfil desses funcionários, né? Porque eles trabalham numa instituição específica, tem procedimentos específicos de trabalho. Então, eu consigo fazer uma coleta de dados delimitada aqui. E aí, com base nisso, eu consigo pegar, por exemplo, 3 sistemas de avaliação de desempenho e ver qual desses, ou dos mais bambambãs, assim, sei lá, uns 5, top 5, e averiguar qual desses é mais eficiente para a avaliação dos funcionários da Dr. Clean. Ou seja, eu consigo identificar elementos de coleta de dados, de análise e de execução da investigação. Então, é sim um problema científico. A segunda também, porque a segunda pergunta qual é o perfil da pessoa adepta à Assembleia de Deus. Então eu posso selecionar uma determinada congregação e fazer, ou 2 ou 3, né, já que às vezes elas possuem variações entre si, pequenas variações, e fazer uma pesquisa buscando identificar quais são as pessoas que frequentam a Assembleia de Deus. Então é possível sim eu delimitar isso, coletar dados, executar e tudo mais. A última também. Quais são as características socioeconômicas dos profissionais da saúde adeptos ao mindfulness? Eita! Enfim, resumindo aqui, o problema de pesquisa se configura como problema científico e, como tal, ele reflete as características essenciais daquilo que se entende por ciência, quanto à objetividade, racionalidade, generalidade, sistematicidade, verificabilidade, falibilidade, né? Então, todos esses elementos eles têm que estar possíveis ou
têm que estar visíveis na formulação da pergunta principal, da pergunta central. E isso é um ponto importante, eu disse no encontro anterior, é apenas uma pergunta, porque cada pergunta vai determinar certa abordagem, certa perspectiva, vai envolver certo referencial teórico, certa metodologia. Então, cada pergunta é única. E no final da minha problematização do tema em busca da pergunta central, eu tenho que condensar tudo em uma única pergunta. Eu vou falar sobre isso logo mais na sequência, aqui apenas para resumir a problematização, ou melhor, a definição inicial. Bem, vamos adiante então. Segundo Antônio Carlos Gil, um problema de pesquisa científico precisa 1. Ser elaborado na forma de pergunta, já sabemos. 2. Ter variáveis suscetíveis de observação e verificação, descobrimos há pouco. 3. Ser suscetível de solução, também problematizamos há pouco. E 4. Ser claro e preciso e delimitado. Ele tem que ser claro em sua construção, não pode deixar ambiguidade, no enrolation, preciso dizer a que veio e delimitado. Porque se é muito vago, eu não vou conseguir chegar a uma solução. Para buscar aqui outras teóricas da metodologia da pesquisa, eu trouxe aqui, por exemplo, as características identificadas por Marina Marconi e Eva Lakatos acerca do problema de pesquisa científico. Elas dizem o seguinte: enunciação em forma de pergunta, passível de investigação sistemática, controlada e crítica, empiricamente verificado em suas consequências. Quarto, constituição a partir de ao menos duas variáveis. Quinto, correspondência a interesses pessoais, sociais e científicos. Correspondência a conteúdos e metodologias, ou seja, tem que corresponder àquilo que é aceito pela academia, pelos institutos de ciência, pela comunidade científica, né? Para puxar a nossa conversa sobre Pierre Bourdieu e teoria do campo e tudo mais. Já para Christian Laville e Jean Dione, um problema de pesquisa precisa ser delimitado, ser uma pergunta, ser significativo, ser claro, ser execuível. A gente percebe que, embora a formulação seja diferente, as ênfases e destaques que as pessoas autoras dão variam um pouco, todas essas definições e essas caracterizações representam ou expressam, na verdade, aquilo que a gente entende por ciência e procedimento científico. E é isso que temos que ter em mente quando a gente vai formular um problema de pesquisa. Então, para fazer mais um resumo aqui sobre as características e a estrutura do problema de pesquisa, um problema de pesquisa sempre parte de uma situação, uma inquietação prévia e é construído ou orientado a partir dos conhecimentos, fatos brutos ou fatos construídos, né, generalizações, das teorias, dos conceitos, dos valores pessoais e das referências que a pessoa pesquisadora dispõe. Essa definição aqui, ela está inspirada no material de Christian Laville e Jean Dione, né, A Construção do Saber, um livro fantástico, e ela resgata ou sintetiza aqui tudo aquilo que compreende o problema de pesquisa. Bem, e aí você, aí do outro lado, deve estar se perguntando, pois é, e aí? Isso aí pareceu meio complicado, né? Pensar um problema de pesquisa. Será que é muito difícil? Então, como é que eu vou fazer o problema de pesquisa a partir de um tema que eu estou escolhendo? Como é que eu faço isso? No encontro anterior, a gente falou sobre definir o tema, né? Escolher o tema, defini-lo, e depois de fazer todo aquele exercício de garimpagem, buscando uma delimitação, chega a hora da gente fazer várias perguntas, uma tempestade de perguntas, até chegar na pergunta derradeira, né? Esse procedimento todo a gente faz. Esse é o básico, é o início da investigação científica, como a gente ilustrou no encontro anterior. Agora,
Uma vez que a gente está nessa busca da pergunta central a partir da problematização, tem um truque, digamos assim, um macete, que a Débora Diniz genialmente sintetizou no livro Carta de uma Orientadora, que eu vou compartilhar agora. Para Débora Diniz, um problema de pesquisa possui 3 elementos essenciais. E essa aqui é a chave para a construção do nosso problema de pesquisa. A Débora Diniz vai dizer que um problema de pesquisa possui variável, unidade de análise e recorte. Variável, unidade de análise e recorte. Então, só para fazer uma recapitulação mais objetiva, o principal elemento que compõe a estrutura de um problema de pesquisa é o tema de pesquisa. Esse tema de pesquisa precisa ser delimitado antes dele ser transformado numa pergunta. E a estrutura de um tema delimitado é composta, então, por 3 elementos dispostos em ordem clara e direta: a variável, a unidade de análise e o recorte. A variável é o tema principal em torno do qual toda a investigação gravitará. Então, a variável é o tema, o elemento-chave do meu tema, o meu específico dentro do tema. A unidade de análise é a perspectiva ou a ênfase que eu vou dar no meu estudo sobre o tema, sobre a variável. E o recorte é a delimitação maior dessa perspectiva. E aí o que acontece? Esses 3 elementos nós vamos dispor na forma de uma pergunta. E aí a organização da pergunta ela pode ser mais ou menos assim: pronome interrogativo ou expressão interrogativa, o verbo, variável, unidade de análise e recorte. Essa é a fórmula para a elaboração do problema de pesquisa. Claro que a ordem pode sofrer variações, isso aí não é um problema, mas é importante que esses 3 elementos estejam identificáveis na formulação da pergunta e que, claro, seja uma pergunta. Então vai ter verbo, vai ter pronome, vai ter outras coisinhas ali, mas esses 3 elementos não podem faltar. No livro da Débora Diniz, ela até sugere que antes de fazer a pergunta, a gente busque brincar com esses 3 elementos a partir da seguinte sentença: meu problema de pesquisa é variável ou variáveis, caso tiver mais de uma, unidade de análise e recorte. Que na verdade seria tipo assim um escopo detalhado já do tema, antes dele virar pergunta. Pois bem, e aqui então eu resolvi brincar com essa sentença da Débora Diniz e trazer 3 exemplos que eu uso nos meus materiais de aula. Meu problema de pesquisa é a compreensão de educação, essa é minha variável, eu quero saber sobre a compreensão de educação, o conceito, a compreensão de educação, de Paulo Freire, essa é minha unidade de análise. Eu não quero saber de trocentos filósofos da educação, pensadores da educação, mas de Paulo Freire. E o meu recorte, a partir da obra Pedagogia dos Oprimidos. Então aqui eu tenho os 3 elementos: variável, unidade de análise e recorte. Segundo exemplo, meu problema de pesquisa é as características da teologia do Evangelho de Lucas a partir de uma análise da parábola do bom samaritano. Então, indo lá para o recorte, eu vou analisar a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas, para tentar identificar quais são as características da teologia do Evangelho de Lucas. O meu tema, a minha variável, o que eu quero saber são as características da teologia, mas não de qualquer teologia, a teologia de Lucas. E para investigar a teologia de Lucas, ou as características da teologia de Lucas, eu vou me ocupar com a parábola do samaritano. Talvez outras parábolas, outros trechos do Evangelho de Lucas vão me levar a outras características da teologia. Mas eu quero saber a partir dessa parábola. Então, vamos para o terceiro exemplo. O impacto da tecnologia na sociedade no episódio USS Callister da série Black Mirror da Netflix e suas aproximações com a sociedade em rede de Manuel Castells. Olha só, bem delimitado. Então eu quero saber o impacto da tecnologia na sociedade. Como é que é essa relação tecnologia e sociedade, tal como apresentada
no episódio USS Callister da série Black Mirror, ou seja, já está bem delimitado aqui. E para delimitar mais ainda, eu quero fazer uma ponte com o livro A Sociedade em Rede, né, do Manuel Castells. E aí, como é que eu traduzo isso numa pergunta? Esse meu tema numa pergunta. E aqui embaixo eu tenho uma sugestão. Eu fiz a partir do seriado da Netflix, mas a gente poderia pensar, as de cima ali são até mais simples se a gente fosse fazer uma pergunta. Seria, por exemplo, qual a compreensão de educação de Paulo Freire a partir da obra Pedagogia dos Oprimidos? Pronto, é uma pergunta. Ou outra, quais são as características da teologia do Evangelho de Lucas a partir de uma análise da parábola do bom samaritano? Pronto, outra pergunta. E essa última, que é super, hiper delimitada, então poderia ficar assim. Em que medida o impacto da tecnologia na sociedade, tal como retratado no episódio USS Callister, da série Black Mirror, da Netflix, se aproxima das características apontadas por Manuel Castells em Sociedade em Rede? Com o problema de pesquisa bem elaborado, eu posso então organizar as demais etapas do projeto de pesquisa. Então, é apenas a partir do instante em que eu tenho o problema de pesquisa pronto, é que eu me ocupo com a elaboração do projeto como um todo. Bem, sobre problema de pesquisa, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que a fórmula que a Débora Diniz traz é fantástica para a gente conseguir delimitar e elaborar o nosso problema de pesquisa. E é importante, na elaboração do problema de pesquisa, cuidar na hora da formulação para nós não cairmos num problema de engenharia ou num problema de juízo de valor. Muito bem, então, para resumir, a produção de conhecimento começa com um problema ou uma situação-problema. E o problema é sempre melhor apresentado na forma de uma pergunta. Há 3 tipos recorrentes de problema no que concerne a sua formulação: problemas de juízo de valor, problemas de engenharia e problemas científicos. Ao passo que o problema de juízo de valor é aquele que atribui um valor a algo, o problema de engenharia é aquele que sugere perguntas procedimentais. Nenhum destes dois é um problema científico. O problema científico é aquele que, seguindo os critérios de objetividade, racionalidade, sistematicidade, generalidade, verificabilidade e falibilidade, busca explicar e compreender como as coisas são, suas características, suas causas, suas consequências. Visa a compreensão, a explicação, a avaliação, a predição de fenômenos, fatos, coisas, a partir do estudo e da análise de uma variável suscetível à verificação. A estrutura de um tema delimitado de pesquisa é composta por 3 elementos dispostos em ordem clara e direta: a variável, a unidade de análise e o recorte. Esses elementos são o núcleo duro de qualquer problema de pesquisa, o core, como a gente diz no inglês. Muito bem, e aqui estão as referências, então, em que eu me baseei para essa masterclass. Na nossa próxima aula, nós vamos nos ocupar então com a elaboração do projeto de pesquisa. Nós vamos fazer um tour por todos os elementos que compõem a escrita do projeto de pesquisa. Mais uma vez, se você está caindo aqui de paraquedas, dá uma conferida nos outros vídeos de nossa série de masterclasses sobre metodologia da pesquisa. De igual modo, também deixe nos comentários perguntas, sugestões, inquietações sobre o tema abordado. Inscreva-se no canal se não for inscrito ou inscrita. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Fui! No tema científico, nós temos, resumidamente, a que é quase ao vivo, mas é gravado, né? Mas a gente faz como se fosse ao vivo, à exceção de algumas coisas que a gente corta. Então a gente vai variando. Beba água, hidrata e faz bem.